Bom, agora vamos entrar nesses assuntos agora, que são os assuntos, talvez, aliados à Previdência, são os assuntos mais complicados que nós temos, porque nós trabalharemos em cima de demandas das pessoas que estão do nosso lado todo santo dia. Seja do professor, seja do servidor, seja do agente comunitário. São aquelas pessoas que convivem conosco, são vizinhos, são amigos, mas amigos, negócio à parte, especialmente a questão que a presidente traz da mãe dela é emblemática. 42 anos se aposentando, ou seja, eu me aposentando há 20 anos atrás, eu estou aqui hoje e não tenho perspectiva de aposentadoria. Então, como é que o Estado, como é que alguém vai sustentar, e não é uma pessoa, não é só uma terra, como é que vai sustentar uma aposentadoria nessa idade? Vai viver até os 80, 90 anos. Então contribuiu 25 e vai ganhar uma vida de quase 40, 50 anos, sendo bancado pelo Estado. Como isso acontece? As contas não fecham. É matemática. E ainda ficam bravas, né, as pessoas. Ficam bravas, porque não deu aumento, não deu reajuste. Mas olha a situação. O Estado é um dos mais problemáticos do país em termos previdenciários. O Estado arrecada. Vocês lembram quando é que foi criado o regime próprio de previdência do Estado? Foi criado em 1998, governo Antônio Brito, com a alíquota fantástica de 2%. Quando na verdade precisava já naquela oportunidade algo em torno de 18, 19, mais o servidor. Uma faixa de 30, 35%, porque já havia falta de contribuição anterior. Nós temos hoje 200 mil servidores do Estado que estão no Tesouro do Estado, que nós pagamos ali na boca do caixa, do recurso livre, 200 mil servidores. Então o Estado hoje arrecada, não sei quanto que arrecada, e bota mais uns 9 bilhões em cima para poder bancar a aposentadoria pública dos servidores estaduais. E nós pagamos a conta. Nós, inclusive servidores municipais, pagamos a conta com os impostos estaduais. É justo isso com o restante da população? 9 bilhões. O que a gente não faria com esse dinheiro? Então, a situação ela vem do município de forma muito parecida, muito, às vezes pior também, às vezes igual. E nós precisamos ajustar isso, é uma questão de sobrevivência local. Não adianta a gente ter uma maravilha de município e tal, está quebrado. Nós precisamos ajustar isso. Isso às vezes custa caro politicamente, mas vocês vão entrar para a história não apenas como quem saneou o município, mas quem salvou o município. E é uma questão de tempo. Dá para empurrar para a barriga mais esse mandato? Até dá. Tá. O próximo que vai assumir, talvez consiga também. Mas uma hora dessas, vai acabar esperando. Então o que nós precisamos trabalhar hoje de manhã aqui? São questões pontuais, mas delicadas. Primeiro, vamos começar com os pisos. Os pisos salariais, nós temos, por enquanto, e esse é um problema, por enquanto, nós temos 3. Piso do magistério, que foi aprovado lá em 2008, Lei 11.738, que estabeleceu lá a possibilidade do piso nacional do magistério, por conta de um dispositivo da Constituição que prevê claramente, lá no artigo 212 da Constituição, a previsão do piso nacional, da categoria. A única categoria que tem previsão constitucional de estabelecimento do piso. O resto não tem. Agente comunitário não tem. Enfermagem não tem. E mais, os 52 projetos de lei de pisos que se tramitam no Congresso Nacional. 52. Só esses 3 aqui, magistério, agente de saúde e enfermagem, podem quebrar o município. Imagina se tiver mais.
enfermeiro, psicólogo, nutricionista, médico, que o médico piso salarial ele supera 11 mil reais por piso. É claro que a gente não encontra médico com um valor menor, mas como piso, ou seja, básico, enquanto existir básico no âmbito municipal, nós vamos quebrar todo mundo, porque o básico é o fator de multiplicação, como a gente vai ver ali na questão do magistério. Mas não é só o magistério, é o estatuto como um todo, é o plano de carreira do quadro geral como um todo. Então nós temos ali os agentes de saúde da emenda constitucional, olha só, a emenda constitucional número 120 de 22. 2022 saiu uma emenda constitucional. Só que a lei aprovada de instituição do piso, ela data de 2006. Ou seja, colocar a carreta na frente dos bois, quantos anos? Para poder tentar validar uma coisa que não se valida. Mesmo tendo emenda constitucional, a questão do piso, a gente vai ver, porque não adianta a gente só dizer aqui que não dá, o que dá, sem mostrar o porquê e a justificativa legal para isso. Por isso que ontem eu fiquei muito confortável em dizer, naquela cartilha do tribunal, que não tem fundamentação nenhuma. Porque não tem fundamentação nenhuma ali, não tem artigo, não tem lei, não tem previsão, não tem jurisprudência, não tem nada. É só o achismo. Eu acho que é assim. Eu acho que o médico que trabalha 40 horas na unidade de saúde do município, se ele ficar no posto, entra, se não ficar no posto, não entra. Não, isso é achismo. Para a gente levar com seriedade as coisas, as regras, que nós vivemos num país ou num mundo de regras, nós temos que cumprir as regras. Esse é o ponto para a gente poder trabalhar. Então, nós temos aí esses pisos, os 52 projetos de lei, e no caso da enfermagem, por exemplo, né, teve o magistério. Aí veio os agentes de saúde. Mas os agentes de saúde é um valor menor. E aí veio a enfermagem. Só que a enfermagem tem 3, enfermeiro, auxiliar e técnico. E são valores mais expressivos em relação ao orçamento municipal. Aí o que acontece? Tanto a União como o Congresso Nacional, de forma irresponsável, não dá para falar outra coisa dos nossos parlamentares federais, irresponsabilidade, não fizeram a conta. Quando fizeram a conta, na prática, chegaram à conclusão de que para a implantação do piso, como estava na enfermagem, como estava previsto na lei, seriam necessários 27 bilhões por ano. Bilhões por ano. Quem é que ia bancar isso? O município? Não. Por que o município não pode bancar? Porque logo em seguida aprovaram a emenda constitucional número 128 de 2022. Seguraram essa emenda para primeiro passar a emenda do piso da enfermagem e depois passar essa. Essa 128 diz o quê? Que é vedado a qualquer ente federado criar despesas para outros entes federados, e se criar despesa vai ter que bancar. Então, no momento em que criaram o piso da enfermagem, a União passou, por conta da 128, a ter obrigação de cobrir o custo financeiro da operação. E aí apavorou todo mundo. Porque esses 27 bilhões tem que entrar lá no orçamento, que estão querendo agora, estão com uma perspectiva de 140 bilhões para esse ano de déficit. 140. Qual é o espaço fiscal que tem para poder aplicar 27 bilhões ali? Aí o que foi feito? O que a União fez? Se valeu do Supremo Tribunal Federal para na ADIM, Ação Direta de Constitucionalidade 7222, limitar a aplicação e a interpretação do tal do piso. De que forma? Tem que fazer primeiro o somatório de tudo aquilo que é vencimento básico mais parcelas fixas incorporadas, o que sobrar vem com a diferença do valor do piso. E aí o valor caiu para 3 bilhões. 3, de 27 para 3. A decisão do Supremo. A decisão do Supremo que provavelmente vai acabar com a perspectiva dos outros 52 projetos de lei de pisos salariais do poder público não passarem, não avançarem. E parou por aí também, né? Os processos todos pararam.
Avançou 2 nas comissões da Câmara e foram aprovados, mas não foram a plenário e pararam por aí. Por quê? Porque o efeito da enfermagem produziu uma visão um pouco diferente do próprio Supremo. Isso inviabilizaria a União, inviabilizaria o orçamento federal e muito mais os municípios se tivessem que bancar. Mas como o município tem a emenda 128, não vai bancar. E simplesmente pode instituir pisos que não vai ter como o município ter essa despesa com o piso. Os agentes comunitários. O que nós temos que brigar? É permanentemente, briga com o tribunal, briga com o Ministério Público, briga com o Judiciário, briga com a Câmara, briga com a população, com a imprensa. Este é o papel do gestor. Feliz ou infelizmente, ele foi eleito para isso. Então, administrar, liderar uma situação dessa implica também em fazer confrontos, enfrentamentos, é a palavra mais adequada. Confronto é uma decorrência, mas o enfrentamento tem que ser feito. E qual é o enfrentamento? Ele tem que discutir, não pode simplesmente aceitar tudo. Não se pode aceitar, que nem foi ontem aqui, não se pode aceitar o que o tribunal diz de forma simplesmente pacífica, sem contestar, se eles estiverem quebrados. E assim o Ministério Público, e assim não é um embate que todo mundo tem aqui nas câmaras dos vereadores. Se diz uma coisa na Câmara que pode não ser verdadeiro, tem que contestar, tem que brigar, tem que ter o debate. Mas em cima do debate político é uma coisa, porque são opiniões pessoais, aí são posições políticas. Aqui nós não estamos falando de opiniões pessoais políticas, aqui nós estamos falando de lei, de orçamento, de possibilidade financeira, orçamentária, de condições de poder executar projetos, programas de governo e principalmente serviço público. Nós não estamos brigando, nós não estamos brincando com palavras, aqui são fatos, eles acontecem ali na ponta. E se a gente titubear, se a gente bobear, uma pessoa morre, um problema maior acontece. Então nós precisamos fazer o quê? Brigar. Insalubridade para agentes comunitários. Brigar. Não existe. Agente comunitário de saúde tem uma atividade burocrática, administrativa. Não tem insalubridade. Ponto. Como é que a gente diz isso? Comprovado com o quê? Súmula 448 do TST. TST. Súmula 448. Não tem insalubridade para agente comunitário de saúde. A atividade não tem nada a ver com vínculo, seja lá como quem for, de doenças ou de doenças infecto-contagiosas. Não existe isso. Se fosse assim, se o contato com as pessoas, porque o agente vai ter que visitar, se o contato com as pessoas fosse insalubre, tem que pagar insalubridade para o professor, para o prefeito, né, para quem atende no balcão, tem que pagar insalubridade para quando a gente vai visitar os parentes, que seria bom, né, porque os parentes não vêm, né? Tem que pagar insalubridade para todo mundo, porque o contato pessoal existe. Agora, vou pagar insalubridade por conta disso? Não é uma atividade de enfermagem, auxiliar de enfermagem, que o agente de saúde faz. O termo saúde não significa que ele atue na área executiva operacional de saúde, ele é administrativo. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem outros processos aí, porque tem um sindicato dos agentes comunitários que é impressionante. É o sindicato mais enchedor de saco que tem no país. Não tem outro igual. Não tem. Não tem. Tem 500 mil agentes comunitários de saúde. Parece que deve ter 500 mil sindicatos desse pessoal. É impressionante o volume de tentativas que eles perdem, entram de novo, tentam outra vez, levam o pau, mas o que acontece? Eles entram com 497 municípios. Um ou outro juiz dá. Uma ou outra decisão escapa. E aí eles vão construindo isso, né, e usando como precedente. Agora, insalubridade em grau máximo da pandemia. Quais os municípios aqui que o agente de saúde trabalhou na pandemia? Lá, visitando as casas, todo mundo em casa, proibido de sair de casa. Os agentes eram os únicos, então, que transitavam pela cidade, batiam nas casas, se contaminava todo mundo, era uma contaminação coletiva. Olha que ponto a gente chega. A maioria ficou em casa.
Alguns ajudaram sim na linha de frente, mas mesmo assim não são enquadráveis naquela situação da Lei Complementar 173, que limitou quem deveria receber ou não os benefícios, que estava tudo suspenso até então. Então, o trabalho administrativo do agente comunitário, ele não se enquadra na norma regulamentar número 15 do Ministério do Trabalho. Não se paga insalubridade. Ah, mas aí vão dizer, está na Constituição? Está. Talvez a única Constituição do mundo que desça a tal ponto de detalhamento que ela coloca na Constituição algo que deveria ser matéria de instrução normativa, sequer de lei ou decreto. Está na Constituição um troço desse, um absurdo desse. Insalubridade constitucional, para ver por que 500 mil pessoas conseguem, eles devem ter um gabinete no Congresso Nacional. Só pode. Ou gabinete em cada gabinete de deputado. Porque isto é inexplicável. E mais, 14º, né? E não existe obrigação de pagamento do 14º salário. Porque isso era política política de incentivo ao programa. E o município não tem obrigação de colocar em remuneração salarial. Ele bota aonde ele achar mais interessante dentro do programa. Então não tem obrigatoriedade nenhuma e tem ações disso. Paulo tem. O dia ele voltou a gravar, ele sumiu. O Paulo, é que se o Paulo começou a falar, a gente vai até as 2 da tarde. Você conhece o Paulo, né? Então deixa eu adiantar um pouquinho para dizer para ele que depois a gente está. O Paulo trabalha na FAMUR, todo mundo sabe. Aquele que quando vocês ligam para ele ou ele liga, fica 2 horas na linha telefônica. Bom, qual é enquanto o Paulo não vem aqui, qual é o outro problema que talvez seja esse, um dos mais complicados, que a gente vai trabalhar aqui e vai ter que entender exatamente a dinâmica de funcionamento em relação a principalmente o piso do magistério. Paulo, 1 hora não, tá? 59 minutos, tá? Então, interessante aqui, porque o Paulo levantou umas questões antes aqui na entrada, seria interessante ele colocar agora, embora o Paulo tenha o painel desde de tarde. Fala aí sobre a questão dos agentes. Não acompanhei o início da fala, mas passar uma atenção para os gestores, né? Já passou pela CCJ um novo PE, que é uma questão dos agentes comunitários, possivelmente vai para 3 salários mínimos do salário deles. Então o que acontece? Esse PL está tramitando, foi passando pela CCJ, claro que conforme a emenda constitucional 120 é a opinião, mas recai sobre os municípios, os encados, né, tem as vantagens. Então se a gente pensar que o salário mínimo está por volta de R$ 1.500, nós estamos falando de 4.500, dependendo do laudo de insalubridade dos municípios, isso que poderia, né, tem municípios que é 0%. Então é sempre importante reforçar para os gestores que refaçam anualmente os laudos, que pode mudar. Às vezes está com 40%, pode recair para 30%, pode recair para 20% ou nada. Prestem atenção também em repassar as EPIs para esses agentes comunitários de saúde. Eles usando as EPIs, o laudo poderá caracterizar o índice 0. Então, vou dar um exemplo. Brasília, eles não trabalham das 10 horas da manhã até as 3 da tarde por causa do sol. E eles dão todo chapéu, protetor solar, protetor labial, todas as EPIs. Só que lá a insalubridade é 0. É mais vantagem para o município fazer o quê? Pagar a insalubridade para todo mundo ou comprar as EPIs? Daqui a pouco é uma questão de a gente reforçar isso na análise dentro do seu município. Nós temos situações locais que devem ser avaliadas. No meu ponto de vista, se subir para 3, nós estamos falando aí de um salário que vai mais ou menos ter salários mínimos, né? Mais insalubridade, que na maioria dos municípios está de 30% a 40%, mais vantagens, né? Um dia por semana no trabalho, para estudo. Eles podem ter 2 empregos públicos, também tem uma legislação para isso. Agora tem a questão também do transporte deles, né? Que saiu no final do ano passado uma portaria de indenização por transporte, então cabe os gestores avaliarem se vão autorizar ou não, porque a portaria é muito específica, poder-se-á
Então, se vocês autorizarem eles usarem os veículos, né, a indenização fica por conta do município. Ou o município pode organizar esse transporte deles. Também existe recurso para compra de equipamentos. No passado, logo que a gente colocou os agentes comunitários do Estado do Rio Grande do Sul, atuava na Secretaria Estadual da Saúde, tinha aquele incentivo que muitos municípios utilizavam como 14º até. Não existe 14º, por sinal, vamos reforçar. Se vierem cobrar 14º de vocês, a emenda profissional 120, vocês só colocam a emenda profissional mesmo. Olha, vocês têm que falar com a União, é a União que é responsável pelo salário de vocês. Ponto. Mas lembrando sempre que eles são servidores municipais, então cumprir as suas obrigações municipais, emitir os relatórios mensais, porque o trabalho deles é que reflete no recurso que vocês recebem do PAT. A senhora quer fazer uma pergunta? Sim. Rapidinho, então. Falei rápido porque o Vladimir briga comigo depois, né? Bom dia. Tenho uma pergunta bem específica a respeito, né, dessa questão de insalubridade, periculosidade, que eu acho bem polêmica. O que eu vejo assim, eu já trabalhei em mais de uma prefeitura e já visualizei os laudos, né, de insalubridade, periculosidade. Infelizmente, enfim, às vezes a gente tem restrições na contratação, às vezes acaba pegando uma empresa via pregão, enfim, e às vezes a empresa não capricha muito no laudo. E o que eu já percebi assim algumas vezes, muitas vezes o laudo que é para servidor estatutário, a própria empresa que faz o laudo, né, de insalubridade, periculosidade, utiliza parâmetros que seriam seletistas. Acaba utilizando inclusive súmulas do TST, que é para empregado, não é empresa, né, é estatuto. E às vezes até mesmo as NRs que o doutor acabou referindo, né? Então, muitas vezes, por mais que às vezes a gente tenha um posicionamento que seja jurídico, que seja, se é aplicável ou não, muitas vezes a gente acaba esbarrando no próprio laudo produzido pela empresa, porque, bom, se o laudo diz que é para pagar com base, seja na NR ou qualquer outra coisa, a gente quando vê fica amarrado, né, porque o laudo diz para pagar. Gostaria de saber o que os doutores se posicionam a respeito. Todos os agentes têm os CPIs? Sim, mas... Eles usam ela? Mas se usar ou não usar, o problema é deles. Tem que entregar. Mas a gente tem que... Aí é que tá, aí é a diferença. Aí é que eu quero dar a diferença. Aí que eu faço a contestação. Usar ou não usar, ok. Vamos lá, o Paulo chegou na FAMUR. Você tem que ser notificado para usar o meu telefone somente no horário comercial. Tá bom. Você sabe que eu não uso, né? Que às vezes de noite chega aquela mensagem para vocês aí e eu mando fora de hora, né? De manhã, ou às vezes... também não estou cumprindo com a normativa da entidade. Mas o que acontece? Deram um documento para ele assinar que ele recebeu todos os EPIs, porque depois lá na justiça ninguém recebeu EPI nenhuma, ninguém sabe de nada disso. Então a RH está produzindo o quê? Está arquivando esses documentos para defesa posterior, porque, gente, para comprar agora essa questão da indenização dos veículos, logo, esses agentes comunitários estarão cobrando indenização de combustível, de algum acidente que aconteceu, usei a minha moto, deu um acidente lá, quem é que vai pagar a moto dele? Quem é que vai pagar o veículo dele? Logo isso vai virar ações, a gente sabe disso. É um direito deles, está previsto já em portaria, e uma questão que os municípios têm que avaliar, que eu não vou atrapalhar no que eu falo, mas a portaria da atenção básica, a PENAB, portaria 2436 de 2017, para receber recursos, a equipe de saúde da família, cita quantos agentes vocês precisam ter? Alguém já leu a PENAB? Ela diz que tem que ter agente comunitário. O município faz 5, bota 10, e o Estado diz que a questão da microárea, que vai chover melhor, mas vocês podem ampliar essas microáreas também. Pode fazer em áreas, vocês
podem alterar o local de ação daquele agente comunitário se eles estiverem de acordo também, isso é importante lembrar. Ele pode sair daquela região e ir para outra região atender, se eles estiverem de acordo. Então tem que ter muita atenção, é importante, vou frisar, o jurídico, saúde, fazenda, trabalhar em conjunto, se reunir uma vez por semana para tratar de temas assim. Agentes comunitários de saúde, vou reforçar, não existe 14º salário, vou explicar por quê. A emenda constitucional diz que o salário da União, aquele incentivo que os municípios usavam para pagar 14º, ele foi revogado com a portaria 101 de 2018, na época do secretário João Gabardo dos Reis. O Estado estava devendo 645 milhões de reais para os municípios, ficou devendo de 2014 a 2018 esse valor, dos programas municipais de saúde. Então, também prestem atenção na questão de pactuar todos os serviços. Desculpa, prefeito. Qual é a portaria? Portaria 101 de 2018. Essa portaria é estadual, Secretaria Estadual da Saúde. Ela foi revogada. Já passo sempre final de ano para os secretários e para os prefeitos no WhatsApp essa portaria para relembrá-los. Coisa do passa. Mas tem que passar. Um dia você não lê. Mas você fala, né? Mas eu pego por mandar demais, mas não por falta de informação. Então, só lembrá-los. Utilize essa portaria, foi revogado com esse recurso, tá? Parte desse recurso que deveria vir dos municípios ficou para uma resolução CIB 20 de 2018, que pactuou para o COSENS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, fazerem cursos de especialização para os seus secretários municipais de saúde. E esse dinheiro ficou com o COSENS, tanto é que todo ano vocês contribuem para o COSENS, além de contribuir para a FAMURS, um percentual do valor de vocês vai para o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Quantos secretários de saúde tem aqui? Temos algum? Vários. Então, secretários novos, por favor, atenção sempre às resoluções CIB, comissões intergestores bipartite. Essas pactuações, esses documentos que vocês aprovam, se vocês tiverem arquivados, todo o planejamento, a organização das suas referências, muita judicialização vocês conseguem reduzir, tendo planejamento, cuidado, sabendo arquivar, a quem compete o serviço. Então, ali é a base de vocês. E se posicione. Muito bom. Só queria saber se os agentes de saúde têm direito a vale alimentação. Direito a vale alimentação. O agente de saúde tem duas vinculações, a seletista e estatutária. Estatutária, vamos combinar aqui, o pessoal dos jurídicos, que é uma aberração jurídica, né? Porque eles deveriam todos ser seletistas por conta da determinação. Só que os estatutários fazem o quê? Concurso, contrariando expressamente o artigo 198, parágrafo 4 da Constituição, que é justamente dos agentes comunitários fazer processo seletivo. Então, se a Constituição manda fazer seletivo, como é que a gente faz concurso para perenizar a atividade? Se é um programa, né? Agora, tudo aquilo que, mesmo tendo uma relação seletista ou uma relação estatutária, não pode diferir dos demais servidores. Porque aí seria, evidentemente, eles querem direito a tudo que não tem direito. Mas esse direito é um direito absoluto, não tem como a gente retirar. Então, claro, tem que ter tudo previsão na lei para todo mundo, e envolvendo que são servidores ou são empregados públicos. Aí tem direito pelo princípio da equidade, no caso de servidores ou empregados públicos. Então tem que pagar. Agora, a questão do laudo que foi colocado aqui, esses são assuntos, cara, que a gente vai detalhar, a gente vai entrar amanhã inteira. Tem laudo que é caso de polícia, não é um caso assim, de desconsiderar, é caso de polícia. Porque considerar uma atividade meramente administrativa, está lá infecto contagiosa, adequação na norma regulamentar número 15, e aí a gente busca ali, tá, onde é que esses caras ajustam, adequam nessa norma? Não conseguem, porque não tem como adequar a atividade, as atribuições com a norma, não tem. Então eles ficam inventando, criando coisas, mas é o município que contrata, é o município que busca para os seus pés atrair, né, as brasas. Para quê? Primeiro, o laudo não custa caro. Segundo, não tem que fazer pregão, licitação, coisa parecida para contratar esses laudos. Utiliza o artigo 95, parágrafo 2º da Lei 14.133,
Despesa de pequeno valor. Não passa de 12 mil um laudo dessa natureza, porque é extremamente simples, são 3, 4 folhinhas. Empresa séria faz laudo sério e não aplica, evidentemente, insalubridade, mas empresa séria. Vladimir, só um recado. Aí não. Fica atrapalhado. O laudo, pessoal, faz de acordo com o bairro de atuação. Laudo vai levar para tudo. Sim, mas aí que tá. Depende do. Eu não tenho como comparar. Comparar a rua coberta de Gramado com a Vila Suzana lá em Gramado. A rua coberta de Gramado é uma quadra. Pois é, mas são bairros diferentes, Vladimir. Eu tenho situações. Isso é mimimi. Não tem que Estou falando de uma forma de A gente tem que reduzir. trabalhar de uma forma direta e objetiva. É uma forma de reduzir. Uma quadra, uma rua tem mais arborização, então aquela não tem, porque não pega sol. Não. A gente tem que parar com essas questões, né? É tudo direito, dever nenhum, direito tudo. Só quem paga essa conta? E depois a gente vai reclamando, não tem dinheiro, o orçamento está apertado. A gente tem que trabalhar com um pouquinho mais de realidade. Esse é o termo, realidade. E sem muito mimimi, né? Então, o que a gente vai ter que trabalhar este ano, principalmente? É bom evitar que a gente não entre nos anos subsequentes aí, porque aí já fica muito próximo da eleição. Reformas que envolvem estatuto e envolvem magistério. No estatuto, para falar por alto aqui, porque o magistério consome muito tempo. O estatuto foi feito lá na década de 90, quando nós tivemos a autorização constitucional de 88 para que os estados e municípios fizessem seus regimes jurídicos. E nós, lá naquela oportunidade, e aí a questão da Previdência também foi muito parecida, saímos de uma situação que era vinculada à CLT, portanto, amarrava na CLT e amarrava no regime geral, para zero. Para o município faz tudo o que quiser, faz de qualquer forma. Então, de qualquer forma, vai Previdência zero. Então, da noite para o dia, o município passou a ter 30% de valores que eram investidos na folha de pagamento pela Previdência para poder gastar. Então, o prefeito ficou feliz da vida, né? Aumentou quase, se pegar o orçamento geral, que dá mais ou menos na faixa de 50% que se coloca em gasto com o pessoal, tira 30% disso, é um valor expressivo durante o ano. Da noite para o dia, esse valor sobrou no caixa. E na questão do estatuto, teve uma minuta básica para todo mundo, direito, vantagem, benefício, em 1990 e está aí até hoje. Né? Tem aberrações como licença para tratamento de interesse particular. O poder é público ou particular? Então qual é o interesse que tem que observar? O público do município ou o particular do servidor? Que pode sair 2 anos, fazer o que bem entender e falar, agora cansei das minhas férias não remuneradas e volto. Aí volta para lá, escolhamba o setor que ele saiu e escolhamba na volta. Aí vão enchendo a máquina, vão fazendo essas coisas que são inadmissíveis nos dias atuais. Isso é um dos exemplos, né? Fora os demais ali que tem um bocado de exemplo. O estatuto chega a ser mais concessivo que a própria CLT, que já é concessivo. Então a gente tem que resolver ali, porque existe, e esse é fato, é concreto. Todo ano, os prefeitos que estão aqui, né, e o pessoal do jurídico, secretários também, todo ano o prefeito, o município concede o quê para os servidores? Ou como se fosse uma obrigação, como se fosse uma cartilha bíblica. Quem concede? Reajuste, né? Todo ano tem reajuste. Esse ano aqui só vi um prefeito ali da campanha que disse, eu não vou poder dar porque eu tenho os índices estourados. E não deu. E agora está brigando lá com a Câmara, brigando com todo mundo, porque não pode dar. Um único. Mas todos os prefeitos, como regra, praticamente se fosse um dogma. Chegou em janeiro, fevereiro, março, reajuste. E qual é o reajuste? No mínimo IPCA. E aí, o que acontece? Além do reajuste IPCA, alguns prefeitos gostam de dar aumentinho real, né? Aí dá 1% e tal, para depois dizer que deu aumento real. Então, o IPCA 5%, dá um aumentinho de 1% real, dá 6%. 6% no ano.
Aí o que acontece com o nosso estatuto, o nosso plano de cargos e salários? Tem ali uma série de benefícios, vantagens, previsões que fazem a folha crescer sozinha de 3 a 9%, dependendo do município. Mas vamos ficar numa média 6%. Chama-se crescimento vegetativo, crescimento espontâneo, crescimento legal da folha. Aí pega os 6% que o prefeito deu, e que é o anúncio, e pega aquilo que é invisível, que ninguém enxerga, nem o secretário da Fazenda enxerga, os outros 6%, vai a 12%. Aí a receita cresce 5%. Quem é que vai cobrir esse descompasso de 5 ou de 6 até 12? Quem cobre? O orçamento local. Aí num ano, esse orçamento ele vai de 44 para 44,5, 44,6. No ano seguinte ele vai de 44,6 para 45,2, 3. No ano outro ele vai, por quê? Porque tem um delay aí que não está sendo calculado. Nem o secretário da Fazenda calcula. Qual município aqui, levante o braço porque tem que ganhar um prêmio, qual município aqui que não faz suplementação em pessoal lá por novembro? Então levanta uma. 1, 2, talvez 3, 4. Por que 98% dos municípios, para não dizer 100%, por que todos fazem suplementação orçamentária para pessoal em novembro? Estava em São Sebastião do Caí outro dia, a secretária lá, uma secretária da Fazenda, disse: não, a gente faz antes, em outubro. Então é mais grave a situação. Quanto mais próximo, quanto mais longe do final do ano, mais grave a situação. Por quê? Quando é feito o orçamento, quando é feito o planejamento de gastos pessoal, não se calcula o crescimento espontâneo vegetativo da folha. Não se calcula o impacto que o desdobramento da lei, que nós vamos ver agora, em cima do magistério, provoca no orçamento municipal. E sempre dá problema de orçamento. Ou falta para o 13º, ou falta para dezembro do 13º. Mas esses municípios não estão fazendo dever de casa, Vladimir, então. Mas não? Contabilidade, projeção de orçamento tem que ter despesa e receita. Mas tem. Por que sai todo santo ano a suplementação? Sarandi faz muitos anos que não sai. Mas olha... Tem que ter uma contabilidade com a responsabilidade de saber fazer a projeção para não dar problema para o prefeito. Mas veja bem, sabe por que não dá problema? Porque sai a suplementação. Saindo a suplementação resolve o problema. Estou falando para não ter que fazer a suplementação. Sim, mas para não fazer a suplementação tem que calcular, inclusive, os custos embutidos que não se calcula. Normalmente não se calcula. E eu digo isso com toda tranquilidade, porque na questão das portarias, essas do MEC, quando nós entramos com a primeira ação contra a portaria, lá em 2022, só teve um município do estado que fez manualmente o impacto do aumento do piso nos seus servidores. Foi o município de Alegrete, o único. Por quê? Qual é a forma de fazer isso? Ou tu roda uma folha experimental, só que a gente tem que fazer toda a programação com aquele reajuste, e aí as empresas evidentemente vão querer cobrar, que é caro, e foi o problema do Alegrete. Eles pediram para a empresa fazer, tinha um custo elevado. Então o que o prefeito determinou lá? Pega os 750 professores e faz um por um, à mão. O prefeito à mão, levaram uma semana e pouco. Um por um. E sabe qual foi o impacto dos 33%? O prefeito me autoriza sempre a falar. O impacto dos 33% da portaria lá de 2022 no piso do magistério de Alegrete, 33%, deu resultado final de 68% na folha. 68%, por causa do desdobramento que nós vamos ver agora como funciona. E foi o segundo município, primeiro foi Livramento, o segundo município que o prefeito disse: não tem como. Aumentar da noite para o dia, em números reais, 68% da folha do magistério, inviabiliza. E aí se entrou para eliminar. O município ganhou e a partir de então a gente tem entrado com muitas ações em relação a isso.
Mas por quê? Porque a gente não calcula o embutido, o invisível. A gente só calcula aquilo que se enxerga. Aí não é simples. Isso é fato, é realidade. Claro, vai ter um município outro que, se fizer esse trabalho, ele consegue, mas é um trabalho quase igual. Mas a maioria não faz. E não faz mesmo. Olha aqui. Nós temos uma portaria do piso nacional. Essa portaria, ela é decorrente da Lei 11.738. Esta lei que criou o piso nacional do magistério lá em 2008. Essa legislação estava em vigor por conta da Lei 11.494 de 2007, que criou o Fundeb, e por conta da Emenda Constitucional 53 de 2006, que criou na Constituição o Fundeb. Porque a gente não tinha Fundef com F, né? Então nós temos 2006, Constituição, 2007, Lei Regulamentar 2008, piso. Aí se discutiu toda essa matéria ao longo dos anos, e em 2019 nós tivemos a Emenda Constitucional número 108, que criou um novo Fundeb. O novo Fundeb. Muito bem, criado o novo Fundeb, substituiu a Emenda 53. Então nós temos que criar o quê? A nova lei do Fundeb, a 11.113 de 2020, certo? Então nós temos nova Constituição, nova lei e nova lei do piso. Para poder o quê? Regulamentar a lei 11.113, que é a lei que criou o novo Fundeb. Só que até hoje essa nova lei do piso não foi aprovada. Tem 2 projetos do Congresso tramitando e não votaram. Então nós não temos lei de instituição do piso, que regulamentou a lei do novo Fundeb, que por sua vez regulamentou a Emenda Constitucional do novo Fundeb. Então nós temos ausência, vácuo legislativo em relação ao piso nacional do magistério, onde está embutido ali também as várias atividades, que nós vamos ver depois também. Então este é o ponto, né? Nós conseguimos daí, em 2022, a portaria 067, né, que deu 33,24, somente 3 vezes o valor do IPCA, né, inviabilizando muitos municípios que concederam. Em 2023 também 14,95, já quem deu em 2022 não conseguiu dar os 14,95 no ano seguinte, porque explodiu, literalmente explodiu. Em 2024 nós tivemos um reajuste pequeno, então todo mundo considera que ficou embutido no próprio IPCA, concedido para todos os servidores. Nós não tivemos muito problema daqui. E agora, 2025, ele está errado, é 2025, a 0,13, 2025 de 6,27, que também é razoável, fica mais ou menos dentro do IPCA, mas tem a Zona Sul, por exemplo, que o prefeito Viviane Machado, que é o presidente, quer entrar com ação para derrubar a portaria também, para seguir uma lógica jurídica, né, que a gente possa trabalhar em cima. Então, a lei 14.113 não foi regulamentada pela nova lei do piso. Por isso que nós não temos autorização legal para poder instituir o piso através de portaria. Mas diz isso para o juiz? Sim, mas a gente diz isso para o juiz e nós estamos ganhando todas. Mas só que os professores entram e eles ganham todas. Olha aqui, ó. Ações de unidade da portaria. Em 2022 nós entramos com 19 associações, representando mais ou menos 330 municípios. Ganhamos todas, inclusive a maioria transitada em julgado no Tribunal Regional Federal. Em 2023 entramos com 18 associações, totalizando um pouquinho menos, 300 municípios, e até agora ganhamos todas as ações. E aí começou com o resultado dessa, começamos com umas 60 ações mais ou menos na Justiça Federal. Na Federal. Essas ações agora começaram a pipocar nos demais estados da região sul, Santa Catarina e Paraná. Então, agora o TRF resolveu fazer uma espécie de junção de todas essas ações para decidir uma só, e a partir daí
utilizar para toda a região sul e, é claro, o restante do país. É chamada de assunção de competência, né? Incidente de assunção de competência, que eles vão juntar todas elas numa só. Então, o que nós temos aí? A nulidade da portaria. Agora, o que está acontecendo? Muitos professores do sindicato estão entrando na Justiça Comum Estadual. Ontem até tive uma decisão nesse sentido. A Justiça Comum Estadual contraria completamente o entendimento já consolidado da Justiça Federal, por um equívoco de interpretação. Não é porque é tribunal que eles acertam, tanto é que nós temos tribunais superiores para reverter isso. Então nós vamos ter que reverter e dizer, olha, não tem lei, não pode a portaria, ela é ilegal e, portanto, ela é nula de pleno direito, conforme já tem decidido o Tribunal Regional Federal em dezenas de ações de nulidade. E nós precisamos continuar brigando, porque se deixar passar, passa batido, se torna um precedente, depois aquele precedente é usado em outro processo. Então a gente não pode deixar passar nada, né? Nós temos que recorrer, quando a gente perde no Supremo, temos que ir para a Corte de Haia, lá na Holanda, ou temos que recorrer para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A gente tem que inventar alguma coisa para não deixar transitar em julgado. Temos que ir até as últimas consequências. Por que nós não aplicamos a lei do piso? E se aplicássemos a lei do piso, a interpretação dela hoje está errada no âmbito municipal, ela está incorreta. O que é essa legislação aqui, que ela foi derrogada por conta da revogação da lei que deu sustentação para ela, que é a lei lá de 2007 e essa de 2008, o que ela diz? O que é o piso nacional do magistério? É o valor abaixo do qual não se paga nenhum vencimento inicial para o professor. Inicial. Inicial é diferente de básico. Básico é destrutivo. Inicial é quem entra na prefeitura, é o salário mínimo nacional da educação. A gente faz uma comparação com o salário mínimo nacional em relação ao quadro geral. A prefeitura, constitucionalmente, não pode pagar menos salário mínimo para nenhum servidor. Não pode, certo? Isso já é pacífico entre nós, não tem discussão. Agora, aumenta o salário mínimo, por exemplo, em 50% no país. O município é obrigado a aumentar 50% de todo mundo? Todo mundo parelho? Porque aumentou o salário mínimo? Vocês nunca fizeram isso. Nunca. O salário mínimo nacional, vocês nunca utilizaram, até porque ele é vedado, o parâmetro, constitucionalmente não se pode utilizar como parâmetro o salário mínimo ou índices federais aplicáveis ao âmbito municipal, com exceção da inflação. A gente não pode botar lá IGPM. IGPM é composto, é um índice federal, e a gente tem isso na legislação. Primeiro que não pode ser automático o reajuste, não pode, porque o reajuste depende do orçamento, não depende, né, da previsão automática. Então, o reajuste automático não existe, é inconstitucional, ilegal. Segundo, a vinculação do índice. Para vincular qualquer índice, vincula o índice da reposição da perda inflacionária, só. Se botar IGPM, botar INPC, botar outros índices compostos, aí já é índice federal, a Constituição veda expressamente isso. Não posso usar isso. Por quê? Porque a Constituição estabelece que os índices devem ser locais, por conta da autonomia municipal. E não o índice federal que é utilizado para as questões gerais, até no privado. Mas não é o município que tem que adotar esses índices. Então, vencimento inicial é a única situação que nós devemos considerar no âmbito do magistério. É quem entra no seu primeiro dia de trabalho tem que ganhar o piso. Perfeito. Só isso. O vencimento inicial, o reajuste concedido ao piso nacional do magistério, passou a ser sinônimo de reajuste para toda a categoria. Toda a categoria. Aí sai o reajuste do piso nacional, 33%. O que o pessoal faz? Pega o contra-cheque, vai lá na última linha e bota 33% em cima. Simples assim. Só que não é assim. O reajuste é do piso, é do salário mínimo da educação, não de toda a categoria, de toda a tabela. Vamos combinar que o nosso problema não é o piso.
nacional do magistério. Não é. O nosso problema, porque o valor é baixo, vamos combinar. Agora está 2.800 alguma coisa para 20 horas, 4.600 para 40 horas. É um valor razoável, perfeitamente administrável. O problema não é o piso, e sim o desdobramento que ele provoca, o tsunami que ele provoca com a legislação municipal. Por quê? Porque nós temos o tal do vencimento básico criado lá atrás, né, em 1990, e que difere da União e do Estado. Porque no Estado e a União não tem o tal do vencimento básico. É vencimento. Vencimento é tudo aquilo que nós temos da remuneração do cargo inicial, mais as vantagens que nós vamos incorporando ao longo do tempo. Isso é vencimento. São parcelas vencimentais. E se nós separarmos isso, aí é que começam os problemas. Mas hoje de manhã, ontem, eu acho que hoje de manhã, eu falei que nós não temos mais plano de carreira do magistério. Né? E realmente não temos. O plano de carreira do magistério acabou em 2012, lá com todo o piso nacional entrando em vigor. Mas por que nós não temos mais plano de carreira? Qual é a síntese que está ali? Qual é a síntese do plano de carreira? Por que ele foi feito? Né? Qual é a síntese dele, o resumo? Se a gente pegar os dispositivos ali, tem um monte dele, tem plano de carreira com 70, 80 artigos, mas o resumo dele qual é? Evolução de níveis e classes. Só. Claro, tem os critérios para passar de níveis e critérios para passar de classe. Mas é só. É níveis e classes. Só. Então vamos resumir todo o plano de carreira a evolução de níveis e classes. Os critérios, por exemplo, os critérios variam para chegar à mudança de nível e mudança de classe. Aí o que acontece? A distorção, até 2012 vinha tudo bem, por quê? Todo município tem o VRM, né? Ou unidade municipal de valor, o nome não importa. Mas geralmente é valor de referência municipal. Todo município tem esse valor. Que ele é utilizado como fator de multiplicação aonde? Lá no quadro geral, e era no magistério também. Na famosa tabelinha que todos têm. Só que este VRM, o município até 2012 controlava ele. Se tinha dinheiro, aumentava o VRM. Se não tinha dinheiro, segurava o VRM, por causa do fator de multiplicação. A partir de 2012, o município perde totalmente o controle do VRM, porque vem o piso nacional como base, e nada pode ser menor do que o piso nacional como base. E aí é que nós começamos os problemas, e aí é que nós deveríamos ter ajustado o plano de carreira do magistério, que é uma obrigação, artigo 6º da Lei 11.738, está lá a previsão de ajustar o plano de carreira, porque ele ia dar um impacto, era previsto isso, mas ninguém fez. Até porque ficou 3 anos no Supremo discutindo se era constitucional ou não. 3 anos. E o Supremo decidiu que era constitucional por 7-4. Não foi pacífico. 7-4. Então, tá. A matéria é constitucional e temos que entender a forma como as decisões são feitas. Eu posso dizer que uma matéria é constitucional, mas eu posso dizer também que ela não viola a Constituição. Tem diferença essas duas frases? Tem diferença? Ou é a mesma coisa? Né, para os nossos colegas juristas aqui. Claro que é diferente. Constitucional é matéria constitucional impositiva. É obrigatória de cumprimento. Não viola a Constituição, significa, bom, ela está ali, não viola, se quiser usar, usa, se não quiser, não usa. E a gente vai ver por que não precisa usar, principalmente num terço da carga horária, que é uma coisa assim, fora do contexto. Então nós queremos o nosso problema a partir do vencimento básico, no momento em que o piso nacional passou a ser o vencimento básico. Aí está o nosso problema. Todo mundo tem essa tabelinha, né? É claro que muitos municípios já com o susto de 2017, que foi os 2%, e o susto de 2022 mudaram. Né? Aí, só que, claro, precisa mudar mais, precisamos avançar mais. Todo mundo tem essa tabelinha, aqueles que ainda não mudaram. Aí vamos fazer um exercício de
a avaliação aqui de como é que se opera o piso. Nessa tabela aqui, nós temos 20 horas ali, o VRM do município é R$2.000. O piso nacional de 2024 é 2.290. Perfeito. A tabelinha ali, ela não está ali por acaso, esses percentuais. Eles têm um sentido, né? Isso aqui funciona o bagulho aqui, ele tá? Não funciona. Mas então, por que é 1.15? Eu tinha um outro exemplo de uma tabela que eu uso que era 1.57. Por que era 1.57, 1.15, 1.22 e meio? Só falta detalhar ainda mais. Porque se a gente fizer aqui, ó, piso 290, se a gente multiplicar, os 2.000 que é do VRM, está funcionando? Pode colocar para a TV lá, gente, você vai Ali. Não, eu não falo de passar, eu falo aqui, do laser. Não, o laser funciona, mas ele é fraco para pagar um. Laser é fraco. Tá. Porque olha aqui, ó, 1.15 vezes o VRM dá exatamente o valor do piso, 2.300, um pouquinho mais. Então o município ajusta isto aqui pelo VRM. Se mexer no VRM, mexe em toda a prefeitura, mexe nos demais servidores do quadro geral. Então o que historicamente tem sido feito? Tem sido ajustado aqui para fechar com o piso. Então o ano que vem, por exemplo, tem lá, o VRM continua 2.000. Aí o piso aumenta, aí aqui o percentual aumenta para 1.20, para fechar com uma multiplicação da alíquota com o VRM. Isso é o que acontece hoje. Só que o problema todo é que não é aqui apenas que afeta o VRM. Ele afeta daí todas as classes e todos os níveis. Então, eu vou ter a multiplicação, né, dos 2.000 por quem está saindo lá, 3.40. Vai para 6.800. Então, se eu mexer no VRM, eu vou ter que multiplicar o VRM de novo por todos os coeficientes. Todos eles. E aí vai acontecer isso aqui. 2.000 de novo lá em cima, tá? Piso em 2024. Então, se nós multiplicarmos direto, porque eu posso dizer bem simplesinho, então vamos mexer no VRM. Vamos passar o VRM para o piso. Tá, vamos passar o VRM para o piso. Ele continua, o VRM 2.000, vamos passar para 2.290. Eu vou impactar todo o quadro geral. E já vai ser um problema, aumentar tudo ali no quadro geral. Mas vamos ver se resolve o nosso problema aqui. Aí eu passo a 2.290. Eu continuo aqui com 1.15, aí eu teria que ajustar isso. Se eu resolver passar de 2.000 para 2.290, eu já saio com 2.663 quando o piso é 2.290. Mas ainda assim não é o mais grave. O mais grave é que isto vai ser a mesma situação. Eu vou mexer no vencimento básico de todo mundo por conta da alíquota, chegando lá embaixo, por exemplo, nos 3,40 de 20 horas antes, a 7.786, 20 horas. Se eu faço 40 horas, vai a 14. Então, o nosso problema é esse. Eu vou avançando aqui, multiplicando 2.290 por 1.60, para botar isso aqui. A cada reajuste do piso nacional. Esse é o problema. A cada reajuste do piso, eu vou mexendo em toda a tabela. Mas não para por aqui. Esse é o problema. Ele continua o nosso enrosco aqui. Porque aí o que acontece? Passo para 2025. Aí eu tenho que usar, evidentemente, o piso de 2025. Vamos usar aqui. Bota ali de 2.290 para 2.443, que é o piso agora de 25. Ele sai de 2.600 para 2.800, básico. Aqui é o vencimento inicial, tá? Inicial. Então eu já estou pagando 400 pila a mais no inicial. Mas, de novo, não é o problema aqui. É lá embaixo, ó. Quem está saindo, está se aposentando, vai ampliar. Multiplica 3.40 por 2.443, nós vamos ter 8.360 de básico. De básico.
Então eu mexo em toda a tabela. 20 horas. Sem que o município possa dizer, eu quero fazer diferente. Não vai fazer diferente porque o básico, mesmo tendo VRM, o básico continua sendo o piso nacional do magistério. 40 horas. 40 horas vai 16. E tem professores ganhando isso. A grande parte dos professores em alguns municípios estão batendo no teto do prefeito. Então o prefeito não pode se aumentar porque puxa a folha do magistério para cima. Adiante, olha aqui, mais umas constatações aqui. Eu disse que o problema ainda não é só esse, né? Não é só esse aqui o problema. E nós temos, o problema é o desdobramento disso aqui também. Então nós temos o primeiro desdobramento, que é a multiplicação, e agora temos o segundo desdobramento, que é o mais grave também. Porque aqui eu vou ter vencimento inicial, 2.809. Mais vantagens? Tá. Aqui quem está entrando na prefeitura não tem vantagem incorporada. Vai ter lá aquelas questões indenizatórias que ficam hoje, elas são aplicáveis percentualmente em cima do básico. Então não vai ter muita vantagem aqui. Mas aqui começa. Então aqui eu já tenho 1.20, 2.400, vai para quase 3 mil mais vantagens. E eu vou chegar lá no último, o professor que está se aposentando praticamente, ele vai 8.306 mais vantagens. Como é que funciona essas vantagens? Olha aqui. Como é que funciona? Eu vou lá para o nível 4, para a gente entender melhor exatamente como funciona. Nível 4, os professores que estão na última faixa de nível e com as classes, tá? Correspondentes. Como é que funciona ali? Ele está ganhando, a gente viu lá antes, no início do nível 4, 2.80. Está lá na tabelinha dele, multiplica por 2.443, ele vai ter o vencimento básico dele lá no nível 4, na classe A. Suponha que ele não se aperfeiçoou nada, ele só passou de nível, só formação, e ele está com 6.840. Um professor aqui, nessa localização, ele tem mais ou menos uns 20 anos de serviço, mais ou menos. Aí para a classe B, 22, para a classe C, 25, e a última classe nível, o professor já está até com mais de 25 anos. Um professor aqui com 20 anos, ele acumula, em média, mais ou menos 70% de promoções. Mais ou menos em torno disso. Se nós pegarmos aqui um professor já em final de carreira se aposentando, ele não baixa de 80%. Nós temos casos tem comprovados ali na legislação de 130%. Então o professor entra com um salário de 1.000, esse aposenta, em termos reais, claro, com 130% a mais em vista das vantagens. Isso Isso tem. Então, o que acontece? Se nós fizermos esses cálculos, e agora vamos lá para o... Onde é que estão os 3 minutos? Aqui. Se nós fizermos esses cálculos aqui, toda vez que a gente aumenta o piso nacional do magistério, a gente não, toda vez que o governo aumenta, e que a gente faz a multiplicação aqui, nós vamos ter um básico novo aqui para o professor, e nós vamos ter em cima desse novo básico 70%, 80%, 90% daquilo que ele acumulou ao longo do tempo. Merecidamente, porque estava previsto em lei, mas é impagável. Isso aqui é um efeito cascata, um efeito dominó impagável. E outra, nem vou falar aqui, porque o Joel vai querer que você faça concurso de novo, mas nem vou falar aqui o impacto que isso aqui tem na Previdência. Aí olha só, vamos colocar que o professor esteja, esse grupo aqui, ó, esse grupo aqui, está com 20 anos para cima, tá? 20 anos, contribuiu com esses valores. Aí aumenta 33%, ali, suponho, de 2.400 vai para os 3,5, multiplica por isso aqui, nós vamos ter uns 9 mil aqui, e nós vamos ter mais 70%, pode colocar aí os 13, 14 mil. Esse valor nunca contribuiu para a Previdência Municipal, nesse valor. Então nós vamos ter um professor que se aposenta praticamente ali com um valor expressivo a mais em um ano,
sem ter contribuído no passado, e vai ganhar aquele valor, se tiver validade.